Em respeito a todos que entraram no horário, nós podemos dar início. Então, boa noite a todos os presentes, né? Meu nome é professora Jaqueline, sou professora da Faculdade de Enfermagem, e juntamente com outros professores aqui presentes, professora Bruna, Rafael, Ana, nós daremos início ao a primeira atividade do nosso projeto de pesquisa sobre literácia em vacinas. E então esse é o primeiro treinamento sobre literácia, confiança e aceitação de adolescentes em vacinas. Então, como primeira atividade do nosso projeto, nós teremos a participação da Fabiane Verônica da Silva, que ela é enfermeira, graduada pela Unemate e mestra em enfermagem pela UFMT. Atualmente, ela é doutoranda em enfermagem pela UFMT também, e atualmente ela atua na gestão hospitalar enquanto gerência de faturamento do Hospital Regional Hilda Ribeiro, em Nova Mutum. Ela tem experiência em estudos epidemiológicos, com ênfase em doenças tropicais e negligenciadas. Ela também tem experiência em revisão sistemática e revisão de escopo segundo o método do JBI. Então, ninguém melhor do que ela para falar sobre o primeiro tema do nosso projeto, que é sobre o capítulo 2 do JBI, que é sobre revisão de escopo. Então, a partir desse momento, eu peço a gentileza que vocês mantenham o microfone de vocês fechados e que após a fala da professora Fabiane, vocês podem enviar mensagens aqui no chat, tirando dúvidas, ou até mesmo levantar a mão e falar diretamente com a professora Fabiane para tirar dúvidas, para fazer questionamentos sobre o tema. Tá? Outra questão que eu peço para vocês, que nós tivemos um problema com a transmissão do YouTube, então eu gostaria de pedir a ciência e a autorização de todos para que pudéssemos gravar essa reunião para depois disponibilizarmos no grupo do GPESC, no nosso grupo de saúde coletiva. Então, se todos autorizarem, a gente pode começar a gravação e dar início à fala da professora Fabiane, tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, também podem mandar e-mail no e-mail que vocês fizeram a inscrição. E nós teremos os alunos voluntários aqui do projeto também para dar algum suporte se acontecer alguma coisa, que são o Cauã, a Isabelle, a Renata e a Maria Clara, tá, que são nossos alunos voluntários. E temos também aqui a participação dos nossos alunos bolsistas, que irão aprender muito hoje com a professora Verônica, assim como todos nós. Então, Fabiane, fique à vontade para dar início à sua apresentação. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar esse convite de participar aqui conosco hoje. Sabemos que é uma segunda-feira, né, às 18 horas, aqui para a gente, em Mato Grosso. Então, é com muita alegria que nós abrimos esse projeto com a sua participação. Muito obrigada, tá? Oi, gente, boa noite. Eu fico muito feliz do convite, professora, né? Faz um tempinho já que eu não falo sobre revisão, mas é algo que que eu trabalhei com bastante ênfase durante o mestrado, então eu acredito que eu possa compartilhar um pouco do conhecimento. Não sou expert em revisão de escopo, mas a gente trabalhou bastante em questão de revisão sistemática, fiz o curso juntamente com a minha orientadora, né? E eu tenho a professora Bruna ali também, de retaguarda, que eu sei que ela já desenvolveu vários estudos de revisão de escopo, então também, Bruna, se surgir alguma dúvida que a Fabi não saiba responder, então, por favor, me auxilie para a gente conseguir contribuir o máximo possível em conhecimento para a equipe, tá? Vou iniciar a apresentação com vocês, e aí só me dá um ok, prof, eu não vou conseguir visualizar mais a tela, aí vocês me deem ok que tá conseguindo transmissão bem, tá? Tudo bem, combinado. Tá
Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim? Então, vamos lá, gente. Prometo não me delongar tanto. Algumas pessoas que estão aí na salinha me conhecem, sabem que eu gosto de falar bastante. Então, professora, também, se eu ultrapassar o tempo, por favor, pode me pontuar aí durante a reunião. Então, hoje nós vamos falar, conforme a professora já antecipou, acerca da revisão de escopo, que compreende um dos tópicos, né, do manual da JBI. Hoje nós trabalhamos, né, eu juntamente com a minha orientadora, que é a professora Silvana, do doutorado atualmente, e também foi minha orientadora durante o mestrado, nós trabalhamos com o método JBI, que traz algumas possibilidades, né, e tem também a Cochrane, que tem alguns formatos de revisão, que trabalham com revisão de sistemática em especial, mas nós ali dentro do nosso grupo de pesquisa, nós trabalhamos com maior ênfase utilizando o manual JBI. E a revisão de escopo, então vamos dar início com algumas definições, alguns dos conteúdos que nós abordaremos hoje, tá, gente? Não é muito... parece bastante tópicos, mas no decorrer da nossa fala, da nossa conversa, vocês vão visualizar que ela vai se diluindo aí em vários assuntos que vão se interligando. Então, ele não vai ficar tão extenso como aparenta o slide. Então, nós trataremos acerca da introdução às revisões de escopo. Então, por que uma revisão de escopo? Qual a diferença, né? Eu acho que isso é um dos principais pontos que vem na nossa cabeça, a diferença entre uma revisão de escopo, uma revisão narrativa, uma revisão sistemática, quando fazer cada uma dessas revisões, a estrutura, como que se estrutura uma revisão de escopo, né? Isso, todos esses conteúdos, eu fui colocando ao longo da apresentação, vocês vão ver, os QR Codes, da onde vocês vão localizar essas informações. Então, vocês podem posicionar o celular de vocês, fazer a leitura do QR Code e vai direcionar vocês para a página onde eu extraí as informações. Em sua totalidade, ela foi baseada 100% no manual do JBI. Então, o desenvolvimento de um protocolo de revisão de escopo, o título, o desenvolvimento do título e a pergunta que vai nortear, né, esse protocolo, bem como essa revisão, a introdução, quais são os componentes, e aqui a gente vai tratar bem objetivo. Não vou me delongar tanto, me aprofundar tanto, porque o curso em si da revisão de escopo, ele é bem demorado, então eu não conseguiria, nem se eu quisesse, aprofundar tanto nesses aspectos para a construção, mas a gente vai trazer os elementos principais para vocês conseguirem desenvolver, né, uma revisão de escopo de acordo com o previsto no manual da JBI, com as orientações, bem como para responder essa pergunta de pesquisa que vocês vão desenvolver, tá bom? Então, os critérios de inclusão, então, quais são os critérios de inclusão para esses estudos que vão fazer parte da revisão de escopo, a estratégia de pesquisa, a fonte e seleção das evidências, extrações de dados, análise das evidências e apresentações dos resultados. Em alguns momentos vocês vão ver que aparentemente o conteúdo ele meio que se repete, mas é porque em um momento nós estamos falando de protocolo, em um outro momento nós estamos falando da revisão em si, tá bom? E aí, por exemplo, nesse momento, vou falar para vocês do conteúdo que nós iremos abordar a construção da revisão de escopo, tá bom? Então, a revisão de escopo e os resumos das evidências, então, vem tratando os seus tópicos detalhadamente. Então, o que é a revisão de escopo em si? Então, a revisão de escopo ela é um tipo de estudo que mapeia conceitos chaves que sustentam um campo de pesquisa. Então, eu tenho um questionamento de quais são as principais evidências relacionado ao tratamento da criança com COVID. Eu tenho quais são as principais evidências relacionadas a isso. Eu não quero saber qual é em si o tratamento, porque se eu venho para a parte clínica, para a parte assistencial, da prática, e aí eu já mudo um pouquinho a vertente, né? Eu deixo de ser uma revisão de escopo, porque eu tenho mais relação com a prática, eu quero saber qual a prática mais efetiva para esse tratamento, e eu passo para me analisar o que os estudos vêm falando sobre isso. Então, eu vou mapeando conceitos, eu vou definindo, eu vou traçando inúmeros conceitos para me compreender melhor aquela temática. As revisões podem ser usadas para explorar a amplitude ou a extensão da literatura,
mapear e resumir as evidências, e aí eu junto todos os estudos e eu centralizo de acordo com os meus objetivos naquilo que eu pretendo realmente responder ou alcançar em decorrência desse questionamento que nós levantamos. E informar pesquisas futuras, né? Então, com base nesses estudos que foram desenvolvidos, considerando as principais evidências na atuação da criança com Covid, por exemplo, e aí eu estou trazendo o contexto epidemiológico mais recente, né, de maior escala, para a gente conseguir ter uma visão maior, tá, desse contexto, até porque não tem somente professores aqui, ou pessoas que já estão na pós-graduação, nós temos alunos também, então só para a gente conseguir abranger um pouco melhor essa compreensão, eu venho fazendo o levantamento. Olha, os principais estudos relacionados a isso levantaram as seguintes lacunas. Então, eles levantaram esses questionamentos que ainda não foram respondidos. E a partir daí, por isso que ele coloca, informar pesquisas futuras. Ele está propondo que outras pesquisas sejam desenvolvidas em relação a algumas temáticas. Basicamente, seria isso a revisão de escopo. Fabiane, quando que eu indico, então, quais são as demais indicações para o desenvolvimento de uma revisão de escopo? Então, como precursor de uma revisão sistemática, então eu posso aí, enquanto pesquisador, vou desenvolver uma revisão sistemática. A gente vai entender a diferença de um para outro daqui a pouquinho. Eu antecipo essa revisão sistemática para mim compreender melhor aquele contexto acerca daquela problemática com a revisão de escopo. Então, eu traço todos os estudos, eu mapeio todos os estudos relacionados àquela temática, para que a partir daí eu venha com certeza ter um problema de pesquisa com maior robustez para eu conseguir desenvolver uma revisão sistemática. E aí, talvez, propor alterações ou mudanças na prática clínica do cuidado assistencial, ou até mesmo em relação à gestão, né? A proposição de novas políticas, de novas estratégias de gestão em saúde para os nossos governantes. Um outro ponto, uma outra indicação para o desenvolvimento da revisão de escopo é quando nós buscamos, né, identificar os tipos de evidências disponíveis sobre um determinado campo, como eu disse anteriormente. Então, tudo isso basicamente se fundamenta dentro de buscar levantar o máximo de estudos possíveis para eu conseguir afunilar, né, filtrar melhor o meu problema de pesquisa e, a partir daí, talvez desenvolver um estudo primário, uma revisão sistemática, né, e traçar melhor outros tipos de estudos. Identificar e analisar lacunas de conhecimento, como eu já vim dizendo no decorrer da fala, esclarecer conceitos e definições chaves na literatura. Então, recentemente, eu participei de uma orientação, recentemente não, né, no ano passado, de uma orientação em relação à teleconsultoria e na assistência de enfermagem. E a gente viu a dificuldade nas definições, o que era uma teleconsulta, o que era uma teleconsultoria, um teleatendimento, a telemedicina. Então, eram várias definições. E aí a revisão de escopo, né, que o aluno desenvolveu, ele veio afunilando esses conceitos e essas definições para a gente conseguir chegar em um conceito único que eu trabalharia. Então, a partir dali, desenvolvemos uma revisão, né, de escopo para conhecer esses conceitos e traçar melhor o nosso problema de pesquisa e até mesmo os nossos objetivos em relação ao que eu pretendia, que era analisar, que era avaliar como que a teleconsulta em enfermagem, ela propiciou melhorias na qualidade de vida dos pacientes. Então, primeiro eu desenvolvi um estudo, né, de escopo para mim conhecer essas definições, conhecer o que se tinha de estudo em relação a essa temática, para a partir daí, aí a orientadora, né, do aluno propor a outros alunos darem seguimento nesse tipo de estudo, ou nessa problemática. Examinar como a pesquisa é conduzida em um determinado tópico ou campo, né? Então, eu quero desenvolver uma revisão sistemática para mim observar como que aquele determinado campo ele é desenvolvido, né? Essa pesquisa ela é conduzida para o seu desenvolvimento e identificar as principais características ou fatores relacionados a um determinado conceito.
Então, vocês podem ver que as indicações, conforme previsto lá no manual da JBI, ele já vem sempre direcionando ao mapeamento de conceitos, ao entendimento sobre uma problemática que pode, na maioria das vezes, é relativamente nova. Então, a revisão de escopo, diferentemente da revisão sistemática, ela busca a identificação de certas características, conceitos, em fontes de evidência e no mapeamento, relato ou discussão dessas características e conceitos. Então, ela vai buscar não somente aqueles estudos que tiveram uma publicação em revistas de alto impacto, de um fator de impacto alto, ou com qualis alto, né? Ele busca em todos os contextos de publicações, sejam elas em revistas ou em relatos de casos, de congressos, ou até mesmo em monografias, dissertações, teses, materiais não publicados dentro de um periódico, para conseguir responder uma determinada temática, ou trazer um conceito, uma definição em relação a determinada temática. Não necessita, e aí vem uma grande diferenciação em relação à revisão sistemática, não necessita de avaliação da qualidade metodológica e avaliação dos possíveis vieses que aqueles estudos podem ter apresentado. Então, não é obrigatório realizar, diferente lá da revisão sistemática, que eu tenho um rigor metodológico que eu preciso seguir para me avaliar os vieses que aquele estudo possa ter tido, e aí, a partir daí, eu consegui chegar numa possível, né, meta-análise, e não ter tanta interferência desses vieses, e a avaliação da qualidade metodológica, se o estudo seguiu todos os critérios para cada tipo de estudo. Então, um estudo transversal, um caso controle, um estudo de corte, um ensaio clínico randomizado, que são estudos que têm uma rigorosidade, né, metodológica muito certinha a ser seguida, e qualquer passo que não seja cumprido corretamente é um viés que acaba interferindo aí nos resultados, lá na análise estatísticas, interferindo nos resultados. Então, na revisão de escopo, eu não preciso realizar isso, até porque o meu intuito inicial é eu conhecer aquela problemática, é eu conceituar aquela determinada temática. Sobre a articulação na prática, e aí vem também um outro ponto que que diferencia bastante da revisão sistemática, é que as revisões de escopo, segundo o próprio manual da JBI, eles, quando o intuito é fazer uma articulação com a prática clínica ou a prática assistencial, esse tipo de estudo ele pode obter algumas limitações em termos de fornecimento de orientação em um ponto de vista clínico ou elaboração de políticas. Por quê, Fabiane? Exatamente pelo anterior, por eu não realizar a questão anterior, que é a avaliação dessa qualidade metodológica e desses viés. Então, como que eu proponho para um serviço de saúde, ou até mesmo para um município que está com um contexto epidemiológico um pouco comprometido, a ele realizar determinada estratégia, com base numa revisão de escopo, sendo que os estudos que eu incluí nessa revisão, eles não tinham rigor metodológico adequado. Ou seja, eu posso estar propondo algo que ele não é o mais indicado para aquela situação. Então, sempre que a gente for pensar, qual que é o objetivo da minha revisão? O meu objetivo é analisar quais são as principais estratégias assistenciais da nesse atendimento, ou na qualidade de vida, ou na sobrevida do paciente. Quando eu penso que o meu intuito, ele é propor que a prática da equipe assistencial de enfermagem seja distinta ou seja alterada para garantir uma melhor qualidade de assistência, ou uma maior chance de sobrevida daquele paciente, eu não poderia pensar em uma revisão de escopo, eu teria que pensar em uma revisão sistemática, porque aí eu analiso os critérios melhores e eu tenho a possibilidade de propor uma estratégia mais efetiva e resolutiva para cada condição.
Fabiane, então o que seria a revisão sistemática em si? Você está falando, né, principalmente para quem está começando agora, os alunos da graduação, esse primeiro contato com os tipos de revisão. Então, a revisão sistemática ela é um outro tipo de revisão, né, também discutido no manual da JBI. No finalzinho vocês vão ver o QR Code, vocês podem ter acesso. Baixa o link, acessa o link que vocês vão ter acesso. Posso mandar também a apresentação depois para a professora, ela encaminha, não sei como que a gente pode fazer isso. Para a revisão sistemática, ela vem com essa outra vertente, essa outra possibilidade, que é a avaliação da viabilidade, da adequação, significado ou eficácia de um determinado tratamento ou prática. Então, entendem? Conseguem visualizar a diferença só na conceituação ou só na definição de um para outro? Então, ali eu já estou tratando exclusivamente aí da viabilidade ou da adequação, de uma eficácia de um determinado tratamento, de uma prática, de uma política em relação a um contexto próprio, a um problema muito específico, que comumente está atrelado à prática assistencial ou à gestão. Não necessariamente é somente esses dois. Fabiane, tem estudos relacionados à parte da educação, revisão sistemática relacionada à educação? Tem também. A prática num contexto econômico, as outras áreas, né, além da saúde, eles também estão abarcando, né, essas possibilidades de buscar estudos para conseguirem aprimorar suas estratégias, seja lá no financeiro, seja lá na parte de engenharias, ou ainda do agronegócio, que aqui, por exemplo, em Mato Grosso, eu sei que eu visualizei aí um pouquinho, tem pessoas de outros estados também, né? Aqui em Mato Grosso é muito forte, então os estudos eles estão se aprimorando, outras áreas estão utilizando das nossas metodologias relacionadas à saúde para também aprimorar e desenvolver melhor as práticas deles. Então, o intuito da revisão sistemática é exatamente essa, ou é a prática, ou é a gestão, não somente no âmbito da saúde, mas em um contexto geral. Para a revisão sistemática, diferentemente da revisão de escopo, é obrigatório a avaliação da qualidade metodológica e viés de pesquisa. E é aqui que a revisão sistemática é o processo mais demorado da revisão. Não é fazer o primeiro levantamento, não é ir lá na base de dados ou desenvolver a estratégia de busca. A parte mais demorada é avaliar essa qualidade metodológica exatamente por essa perspectiva, né, por esse objetivo de propor uma alteração na prática ou em políticas públicas. E os vieses que podem ter interferido no resultado daqueles estudos. É como se eu refizesse a estatística daquele estudo ou para eu identificar aqueles possíveis vieses, principalmente daqueles que não deixam claro, né, lá no seu estudo, quais foram os vieses que poderiam ter interferido ou não. E aí os estudos transversais, caso controle, comumente tem uma maior incidência desses viés. Sobre a articulação com a prática, então eu já vim enfatizando, de certa forma, desde o início, que a revisão sistemática ela tem exatamente esse intuito, que é o fornecimento de implicações para a prática, é uma das principais, né, características desse tipo de revisão, e a recomendação de diretrizes ou relatos para revisões sistemáticas. Então, aqui, o que você pretende, né? Coloquei até uma mensagem dele. O que você pretende realizar com os resultados de tipo da revisão? Então, o que eu quero? Eu quero compreender, entender uma determinada problemática que, a princípio, ela é relativamente nova, ou eu pretendo, com os meus resultados, eu quero, com os meus resultados, propor uma alteração na prática clínica, ou analisar se uma determinada prática, uma determinada medicação, um exame, uma estratégia, ela realmente é a mais eficaz para aquele grupo populacional, para aquele contexto epidemiológico, ou para aquele contexto nacional, né, considerando se eu vou fazer a nível de Brasil, ou das Américas, vou fazer na América Latina, vou fazer na América Central, então se aquela estratégia, em quais localidades ela é mais eficiente ou não, tá bom? Então sempre pensem assim, o que eu pretendo?
Eu pretendo entender ou eu pretendo alterar uma prática, independente de qual tipo de área nós estejamos falando. Então, diante disso, dentro do próprio manual, e aí vocês vão observar, só fazendo um resuminho do que nós estamos falando, as características que definem as revisões de literaturas tradicionais, né, e as revisões de escopo e a revisão sistemática. Então, aqui a gente tem a primeira coluna, que são os pontos principais que diferenciam a revisão de literatura tradicional, uma revisão narrativa, uma revisão integrativa, uma revisão literária. Qual que é a diferença desses tipos de estudos para a revisão de escopo e, logo em sequência, a revisão sistemática? Então, vocês vão conseguir visualizar melhor exatamente por esses pontos. Por exemplo, o protocolo de revisão existe? É obrigatório? É preciso ter um protocolo de revisão para o desenvolvimento de uma revisão de literatura narrativa, integrativa, de literatura? Não. Então, aí a gente já começa na primeira diferenciação. Então, quando eu vou fazer uma revisão narrativa, ou de literatura, ou integrativa, eu não preciso, tá? Não é que não vá ser feito. Não preciso realizar, tá bom? Alguns pesquisadores, e aí se a gente joga ali no Google, algumas revisões integrativas, ele até, de certa forma, não sei como que é o entendimento do pesquisador, mas ele utiliza como se fosse um protocolo da revisão de escopo para o desenvolvimento de uma revisão integrativa, e aí alguns alunos acabam tendo essa confusão, mas tem ou não tem, né? Um início, um protocolo prévio para o desenvolvimento em si da pesquisa. Então, não tem dentro desses tipos de estudo. Na revisão de escopo, em alguns casos, e aí não é obrigatório, mas a própria JBI, ela recomenda que se realize o protocolo de revisão de escopo. Qual o intuito do desenvolvimento do protocolo de revisão de escopo? É que outras pessoas, quando for desenvolver uma revisão de escopo, elas vai lá nessas bases, e aí, se vocês olharem bem embaixo, está escrito assim, não é obrigatório, mas recomendável que seja feito nas bases. Então, a JBI, a gente vai trabalhar nessa estrutura, ela propõe que vocês façam um protocolo e submetam esses protocolos em algumas bases, que aí é a Web of Science e a Fischers. Acho que é assim que fala, gente, meu inglês é horrível, tá? Eu até leio, mas falar é bem pouco. Então, em alguns casos, e aí quando eu faço, baseado no manual da JBI, a gente tem que realizar um protocolo de revisão de escopo, comumente submete-se esse protocolo, é publicado esse protocolo, e ele é um precursor, né? Não permitindo que outros autores desenvolvam a mesma revisão de escopo que você está desenvolvendo. Esse é o intuito. Basicamente, a mesma coisa para revisão sistemática. Só que, diferentemente da revisão sistemática, a revisão de escopo é opcional, não é obrigatório. Para revisão sistemática é obrigatório. Tem que submeter na Próspero e tem que seguir todos os critérios, todo o seu protocolo. Se teve alguma alteração no decorrer da pesquisa, eu vou lá na Próspero e faço as alterações no meu protocolo. Então, é obrigatório. Registro no Próspero do protocolo de revisão. Então, aqui, né, como eu disse antes, as revisões de literatura, né, da literatura narrativa, integrativa, elas não são necessárias e não são cadastradas no Próspero. A revisão de escopo, ela não é realizada, tá, no Próspero, se for desenvolvido o protocolo, é recomendável que seja nessas bases citadas abaixo. E a revisão sistemática obrigatoriamente tem que ter. Para você submeter depois a sua revisão da revisão sistemática, obrigatoriamente tem que ter o seu registro lá na Próspero. Depois, se der tempo, no final eu mostro a paginazinha para vocês. A estratégia de pesquisa, ela é clara, ela é explícita, ela está clara qual que foi a estratégia durante o desenvolvimento para busca dos artigos nas bases de dados. Na revisão de literatura tradicional, não precisa, ela nem
não precisa estar clara, ela não é aquela coisa detalhada, com todos os conectores booleanos ou com os articuladores. Então, nesse primeiro tipo de estudo, não é obrigatório. Porém, na revisão de escopo, e aí é uma grande diferença da literatura tradicional, é que é obrigatório. Essa estratégia de busca, comumente, e aí recomenda-se que ela seja feita, inclusive, com um bibliotecário, né, que entenda das bases, de todas as bases de dados, que vai conseguir definir para vocês os melhores descritores ou as melhores palavras-chave, para vocês conseguirem fazer as conexões, né, aí com os conectores booleanos ou com os intercessores, tá? Com os truncadores ou truncamentos, né, que a gente utiliza, para conseguir um maior número de estudos, tá bom? E na revisão sistemática também é obrigatório. Os formulários, existem formulários padronizados de extração de dados? Então, lá na literatura tradicional, revisão narrativa, integrativa, o próprio autor, juntamente com o seu orientador, ou o pesquisador sozinho, caso esteja sendo desenvolvido sozinho, ele mesmo cria o seu formulário de extração de dados. Existem estudos que possibilitam, tá? Que já tem alguns modelos, tem algumas recomendações, mas ele não é obrigatório, não tem um padrão. Na revisão de escopo, tem o formulário com as informações básicas que precisa conter na extração de dados, quando eu estou desenvolvendo uma revisão de escopo. E na revisão sistemática também é obrigatório. A avaliação crítica, né? Ela é obrigatória, a avaliação de risco, lá da metodologia, avaliação dos vieses de pesquisa, ela é obrigatória? Na literatura tradicional não é obrigatório, na revisão de escopo também não é obrigatório, no entanto, alguns revisores podem, tá, decidir a realizar essa avaliação ou relatar. Eu não realizei, mas eu observei na leitura e na construção da minha revisão alguns possíveis viés. E aí, no decorrer da sua revisão de escopo, ele vai relatando, tá? Deixando claro também, com base nisso, que algumas dessas limitações do estudo podem ser com base nesses viés. A síntese dos resultados dos estudos individuais e geração de resultados são resumidos? Então, existe uma sumarização, existe um resumo ou uma meta-análise da revisão de escopo? Não, na revisão de escopo, nem na literatura tradicional, é necessário realizar essa sintetização, essa sumarização desses dados para possibilidade de realizar uma meta-análise ou uma análise estatística, tá bom? Acho que aqui fica um pouquinho mais claro essas definições em relação à revisão de escopo e aos outros tipos de estudo. E aí, vamos dando sequência, né, em relação a isso, quando eu trago a estrutura. Então, Fabiane, você me disse que literatura tradicional e revisão de escopo tem muitos pontos que são parecidos, né? E aí, qual que é a estrutura? E a revisão sistemática também tem alguns pontos parecidos. Então, em que ela se diferencia? Então, a revisão de escopo, ela vem com a estrutura tradicional aí dos primeiros autores, né, que é o Arksey e O'Malley. Eles trazem uma primeira estrutura, que é identificando a questão de pesquisa, né? Então, o primeiro ponto, na estrutura original, eu venho somente identificando o questionamento da pesquisa. Aí eu vou avançando, né? Os anos vão passando, os pesquisadores vão se adequando a outras possibilidades, e aí vem Lavec e colegas, né, fornecendo detalhes mais claros sobre cada fase do processo de revisão. Então, melhorando a clareza e o rigor desse processo. Então, lá em 2010, esses autores eles vieram propondo algumas adequações em relação ao tipo de revisão. Então, a revisão de escopo ela tem que seguir esses critérios. Então, eles vêm afunilando as informações para diferenciar ele de uma literatura tradicional, de uma revisão de literatura tradicional.
Por seguinte, né, a gente vem com patterns aí na abordagem da JBI para a condução de revisões de escopo. Então, lá em 2015, 2017, 2020, foi se afunilando as possibilidades e os critérios para desenvolvimento da revisão sistemática. Então, aqui a gente tem, no item 1, a identificação do problema, enquanto o primeiro, né, a estrutura original. Logo em seguida, eu venho com a identificação dos estudos de relevância para aquela problemática. Eu venho com a seleção do estudo. E aí vocês vão seguindo, tá, gente? Ó, item 1, item 2, item 3. O item 4 é o mapeamento dos dados. O item 5 é a apresentação resumida e relatando os principais resultados. E aí a consulta, que é opcional, que é aquelas conclusões, as considerações. O segundo, né, os segundos pesquisadores, lá em 2010, eles vieram afunilando um pouco mais, com mais informações. Então, além de eu esclarecer e vincular o objetivo da pesquisa com o questionamento, o que tá me motivando a pesquisar aquilo, ele também vem equilibrando a viabilidade com a amplitude, a abrangência dos processos da revisão de escopo, então ele vem desenhando um pouco melhor. Ele vem usando uma abordagem de um aplicativo de equipe mais literativa, com extração de dados, incorporando um resumo numérico de análise de temática qualitativas, também identificando as implicações dos resultados para as políticas ou para outras pesquisas, e adotando a consulta como um componente obrigatório da metodologia. Né? Então, como na hora em que eu me proponho realizar uma revisão de escopo, eu tenho que fazer todo um mapeamento em outras bases de dados. Quando eu falo em JBI, que aí lá em 2015, quando tem essa primeira abordagem, esse primeiro manual propondo esse tipo de estudo, então ele vem de uma forma, e ele até aumenta os itens, né? Vai lá para o item 8, item 9, propondo que deve-se definir e alinhar os objetivos com as questões de pesquisa. Então, eu posso ter mais de um, Fabi? Claro, você pode ter mais de um, depende do que você pretende alcançar. Né? Desenvolver e alinhar os critérios de inclusão com os objetivos e perguntas. Então, aí a gente vai trabalhar com o mnemônico PCC, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, ele vai afunilando, ó, ele vai cruzando as informações para elas ficarem mais robustas. Descrever a abordagem planejada para a pesquisa, para a busca, a seleção e a extração de dados e a apresentação das evidências. Então, ele vem sua busca não vai ser feita de qualquer jeito, a sua extração de dados, a seleção dos estudos também não vai ser de qualquer forma. Você vai ser uma nova estratégia, uma nova abordagem. Como que você vai buscar nas bases de dados, vai selecionar, vai extrair as evidências, como nós iremos analisar essas evidências encontradas nas bases de dados, e aí, por fim, como eu resumo todas essas evidências encontradas para a construção final, né, proposição de outros estudos, ou levantamento de algumas lacunas. Então, aqui a gente falou um pouquinho da estrutura da revisão sistemática. Já que eu sei agora o que é a revisão sistemática, o que ela se difere dos outros tipos de revisões, da literatura tradicional, revisão de literatura tradicional, a revisão de escopo e a revisão sistemática, e aí eu entendo qual que é a estrutura, né, da revisão de escopo. Quando eu mostrar uma para vocês, a gente vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente fala de estrutura, tá? Que é basicamente esse processo de construção, que é o que a gente vai falar agora, que é o desenvolvimento do protocolo. Então, considerando que nós estamos trabalhando aí, lá com o manual da JBI, que foi pensado lá em 2015, proposto a primeira estratégia, o primeiro formato de revisão de escopo, a gente vem com alguns norteamentos, ou seja, sabe a estrutura lá no Word que a gente vai fazer? É basicamente isso. Então, o que tem que conter nesse protocolo de revisão de escopo? Eu tenho que conter um título, cujo título deve ser informativo e indicar claramente o tema da revisão de escopo.
Então, e sempre, e aí vocês vão ver um pouquinho mais na frente, quando eu estiver falando da revisão em si, que sempre que eu estiver desenvolvendo uma revisão de escopo, eu tenho que deixar claro ao final dela que se trata de uma revisão de escopo. Então, eu quero avaliar as principais evidências relacionadas à assistência à criança com Covid. Uma revisão de escopo. Para deixar claro que aquele tipo de revisão, ele tem um rigor metodológico diferente e mais robusto do que os estudos tradicionais, as revisões tradicionais. Então, esse é uma das regras, e aí vocês vão ver um pouquinho mais à frente, quando vocês baixarem o manual, que está escrito exatamente isso. Tem que estar claro que se trata de uma revisão de escopo. A pergunta, né, então, o questionamento que norteia essa sua revisão, ela tem que ser uma pergunta que deve incorporar os principais elementos do PCC, que é a população, conceito e contexto. Então, na sua pergunta, tem que estar muito claro quem que é a sua população, tem que estar muito claro quem que é o conceito, qual conceito você está buscando, ou qual resultado você está buscando. E aí a gente pode trabalhar com a palavra resultado também, em alguns, dependendo da sua pergunta, ou até mesmo dos seus objetivos. E em que contexto? De que contexto você está falando, que você quer entender essa problemática? Então, isso tem que estar muito claro. A introdução, logo em seguida, tratando, né, aí de uma forma bem abrangente, os principais elementos do tema que você está buscando pesquisar. Então, de certa forma, um protocolo de revisão de escopo, ele é antecedido, né? Antes dele, eu faço, de certa forma, uma revisão da literatura para me verificar se existem, né, estudos sobre aquilo, se tem pertinência, se tem relevância desenvolver uma temática sobre aquilo, e até mesmo se não existe nenhum estudo. Inclusive, lá no próprio manual, no manual da JBI, ele deixa claro que na introdução, na introdução do protocolo, bem como da revisão, vocês devem deixar muito claro que foi feito um levantamento prévio na literatura, para ter certeza que não já existia uma revisão de escopo sobre aquela temática, ou até mesmo uma revisão sistemática. Porque quando eu tenho um ou outro, eu não posso desenvolver essa pergunta em específico. Pense uma outra possibilidade de pergunta e desenvolvo. Gente, eu já falei bastante, tá todo mundo me ouvindo bem? Estão conseguindo entender? Estou falando muito rápido? Só me dá um feedback aí. Tá tranquilo, Verônica. Fabiane. Então, por seguinte, a introdução, a gente vem trabalhando com os critérios de inclusão. Quando a gente fala critério de inclusão, geralmente vem na cabeça os estudos epidemiológicos, né? Que eu vou lá, quem que é a minha população? É o idoso, é a criança, qual a faixa etária? Isso não foge muito do que é quando eu estou desenvolvendo uma revisão de escopo. Então, eu quero detalhar aqui nos critérios de inclusão, detalha-se a base sobre qual as fontes serão consideradas para a inclusão na revisão do âmbito e devem ser claramente definidos. Então, o que eu pretendo? Quem que eu estou analisando? Então, ali eu tenho que deixar muito claro quais são os tipos de estudo. Eu vou incluir todos os estudos? Vou incluir todos os estudos. Esses estudos têm que ser desenvolvidos com que população? Vai ser em crianças? São estudos relacionados à criança? Então, os critérios de inclusão, eles vão se afunilando. E aí vocês veem que eu repito novamente o PCC, porque eles vão se enquadrando na formulação da pesquisa, bem como do objetivo, bem como do título também, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho disso um pouquinho mais à frente, quando a gente for exercitar. Os tipos de fontes de evidência, então, a revisão de escopo, logo em sequência dos critérios de inclusão, eu tenho que deixar claro quais são os tipos de evidência que eu vou incluir na minha revisão. Então, pode incluir qualquer literatura existente, aberta, e aí ela tem que ser aberta, porque quando o outro pesquisador for replicar essa sua informação, ela tem que ter acesso àqueles estudos que você utilizou. Fabiane, lá na universidade tem acesso a uma base de dados diferente, que nem todo mundo tem acesso. Então, isso tem que ter deixado claro que foi utilizado uma base de dados de acesso que somente aquela universidade tem, ou algumas universidades têm. Permitir a inclusão de todos e qualquer tipo de evidência. Então, todos os tipos de evidência, como eu disse no início, elas podem ser e devem ser incluídas e consideradas para uma revisão sistemática.
Claro, vai variar muito da pergunta que vocês querem responder. Tá? Então, tem perguntas que cabe eu colocar relatos de caso, que cabe eu colocar estudos de caso, né, estudo de caso em si, que cabe eu colocar as revisões narrativas, integrativas, monografias, dissertações, teses, artigos científicos publicados e ainda em processo de publicação, está lá em prelo, aguardando a finalização. Então, todos os tipos de evidências, eles podem ser incluídos, diferente da revisão sistemática, que ele filtra mais e não deixa que todos os tipos de estudo sejam considerados. Até porque, dentro da revisão sistemática, e eu cito bastante, gente, porque a minha dissertação foi uma revisão sistemática, então é o que eu tenho até mais propriedade para falar. Eu tenho alguns rigores metodológicos mais específicos. Por seguinte, a eu mencionar quais serão os tipos de evidência, tem que deixar claro qual é a minha estratégia de busca. Então, quais são as palavras-chave ou descritores, ou os dois, que eu irei utilizar para pesquisar nas bases de dados os estudos. Então, lá na Embase, eu utilizei essa estratégia de busca. Lá na Scopus, eu utilizei outra estratégia de busca. Então, isso tem que estar muito claro. Tanto que a gente tem que deixar ali já uma prévia da principal estratégia de busca que nós iremos utilizar. Então, deve ser abrangente, quanto possível, dentro das restrições de tempo e recurso. Então, se você está analisando algo recente, por exemplo, o Covid-19, que teve aí o seu boom lá em finalzinho de 2019, início de 2020, a gente, se eu não me engano, foi esse o período, e se eu estiver errada, vocês me corrijam, pode me corrigir, eu tenho aí uma delimitação de tempo. Por quê? Porque eu estou estudando algo muito recente, que não tinha estudos anteriores. Eu sei que não tinha porque não existia essa doença antes. Então, lá na sua estratégia de busca, você pode colocar filtros de tempo. E lá nos critérios de inclusão, você filtra o tempo também. Você deixa claro que vai ser naquele período, naquela janela de tempo que você vai pesquisar e aí justifica, sempre que vocês colocarem uma restrição, um limite para a pesquisa de vocês, numa revisão de escopo, vocês têm que deixar isso muito claro, para que o outro pesquisador ele identifique que, ele não utilizou os anos anteriores, porque essa doença não tinha sido descoberta ainda, vamos dizer assim. A fonte de seleção das evidências, então, deve haver uma descrição narrativa do processo, acompanhada por um fluxograma do processo de revisão, que é o prisma, e aí vai ter lá também, mais à frente um pouquinho, para vocês identificarem o que é o prisma e quais são esses critérios de seleção que eu vou ter das evidências. A extração de dados, dentro do próprio manual da JBI, ele já vem trazendo para vocês um formato de extração de dados, e ali é o base, né, com as informações principais que tem que conter dentro de uma revisão sistemática que segue o manual JBI, e aí o autor, o pesquisador, ele pode ir acrescentando outros dados a serem extraídos. Então, o processo ele fornece ao leitor, então, por meio da extração de dados, quando você está escrevendo o nosso protocolo, você tem que deixar muito claro que o processo tem que fornecer ao leitor um resumo lógico e descritivo dos resultados que se alinha com os objetivos, bem como com a questão da revisão de escopo. Os outros dois tópicos, né, que compõem aí a revisão, o protocolo da revisão de escopo, é como é que vocês vão analisar essas evidências. Então, no tópico como analisar as evidências, vocês têm que deixar claro que as revisões de escopo, elas não sintetizam os resultados de fontes de evidências incluídas, podendo a avaliação depender de uma grande parte do propósito da revisão. Então, sua análise, comumente ela vai ser descritiva, mais narrativa em relação àquilo que você encontrou. E aí você tem que deixar claro que a revisão de escopo, por se tratar de uma revisão de escopo, ela não vai sumarizar, de certa forma, aquelas evidências com um rigor muito específico, que é a avaliação desses vieses, ou da qualidade metodológica. Por seguinte, lá no protocolo de vocês têm que descrever, deixar um ponto lá, um item, sobre como que vocês vão apresentar os resultados que vocês encontraram. Então, pode ser apresentadas em forma de mapa de dados, extraído dos artigos incluídos, diagmáticos ou
tabular e ou em formato descritivos, que se alinhe com os objetivos da revisão de escopo. Então, vocês podem apresentar em quadros, vocês podem apresentar de forma descritiva, de forma narrativa, citando os artigos. Então, a apresentação de dados na revisão de escopo, ela não é engessada, né? Ela te possibilita mais possibilidades de apresentação. E aqui do ladinho, eu acredito, espero que vocês estejam conseguindo visualizar, eu coloquei só uma imagem do último prisma, né, da última construção de protocolo, que foi publicada em 2021 pela JBI dentro do periódico da BMJ, tá? Então, a gente segue até esse formato para a construção do prisma e para a análise das evidências. Então, o protocolo ele é desenvolvido nesse formato. Aqui a gente tem, basicamente, o abstract, o resumo, né? Mas é todos os componentes que eu mencionei anteriormente. Então, aqui, se vocês pegarem o QR Code, vocês podem puxar aí pelo celular. A gente tem um modelo que é de uma revisão de escopo que foi publicada na JBI em relação ao desenvolvimento, né, da pesquisa. Então, ele utilizou o manual JBI. O que ele fez? Utilizou a mesma estrutura proposta pelo manual e publicou dentro da base, dentro do periódico da JBI, que é a revista, é acesso aberto, vocês conseguem ir lá acessar. Alguns estudos estão disponíveis em PDF, outros não estão disponíveis. Abri um modelinho que eu peguei do protocolo, só para vocês conseguirem visualizar. Prof, está conseguindo visualizar? Sim, Fabiane, estamos. Só para vocês verem a estrutura, quando eu falo da estrutura, os componentes que eu falei, como que ele fica quando vocês forem ler ou publicar, tá? Segundo o manual da JBI. Então, o título, os autores, a indicação das instituições, o abstract, aí vem o título, a introdução, né? E se vocês olharem o título, ele tem que já deixar claro que se trata de uma revisão de escopo, o intuito da minha pesquisa. Eu venho com a questão, esse estudo, por exemplo, ele vem trabalhando com mais de um tipo de questão, de uma pergunta, né? Os critérios de inclusão, e aí, como eu falei para vocês, que é o PCC, né, que é a população, o conceito, o contexto, os tipos de estudos a serem incluídos, a metodologia, a estratégia de busca. Então, basicamente, gente, é essa estrutura aqui, que é muito curta, o protocolo de revisão, tanto de sistemática quanto de escopo, ele é bem curto, ele não é algo que delonga muito. Ele se assemelha muito, em quantitativo de páginas, a um resumo expandido. Então, aí depois vocês podem acessar o protocolo por aqui e ter uma noção geral de como que ele é. Partindo, Fabiane, encerramos o protocolo, montei meu protocolo de revisão de escopo, submeti, seja na JBI ou na outra possibilidade de base de submissão de protocolos. O que eu vou fazer agora? Então, agora você vai dar seguimento na construção da sua revisão de escopo em si, tá? E o resumo dessas evidências. Então, aí vocês vão ver que alguns tópicos se repetem, então eu vou ser mais rápida. Eu não sei quanto tempo eu já gastei, até desliguei o celular, porque senão o hospital não para de me ligar. E aí eu ia acabar desfocando. Então, alguns tópicos vão acabar se repetindo, então eu vou avançar, tá bom? O título, então aí a gente vem com as especificações mais claras, tá? Para vocês construírem em si a revisão de escopo segundo as normas da JBI. O título deve incluir a frase, como eu disse anteriormente, que se trata de uma revisão de escopo, então sempre ao final da frase, eu coloquei a palavra exemplo ali e não escrevi um exemplo. Uma revisão de escopo, o título não deve ter mais que 25 palavras para facilitar a compreensão. Então, quais as principais evidências de assistência à criança com Covid, uma revisão de escopo. Então, ele é muito claro, ele não é algo extenso, que o leitor se perde no que ele está lendo, mas ele também é algo objetivo.
tá? Que deixa claro o que você pretende. Eu pretendo encontrar as principais evidências de assistência de enfermagem em crianças com Covid. Então, esse é o seu estudo, tá bom? Os autores, e aí dentro do próprio manual ele vem trazendo como que vocês devem descrever e apresentar os autores, se vocês pensarem que vão submeter aí na revista da JBI. As afiliações de cada autor precisam ser declaradas, um endereço de e-mail válido deve ser fornecido com dados do autor correspondente. O resumo em si, que é o resumo que antecede a introdução, ela precisa ser composta por objetivo, introdução, e aí ele vem trazendo, gente, isso aqui é muito interessante, o tamanho máximo que deve ter de cada item. Então, por exemplo, o objetivo, deixando claro o que a revisão busca, e tem que ter aproximadamente uma ou duas frases. Isso aqui é importante para quem vai começar a desenvolver a revisão de escopo, saber que não precisa escrever aquela coisa grande no resumo. Não, tem que ser curto, bem enxuto. Por quê? Porque lá na hora que vocês forem descrever os principais resultados, você vai precisar de um pouquinho mais de espaço, de letras, para vocês conseguirem descrever. Introdução, ela deve ser resumidamente o que é que vocês estão tratando e deve conter no máximo aí aproximadamente 2 a 3 frases. Critérios de inclusão e exclusão, deve ser claro, resumindo os critérios de inclusão relacionados ao tipo de revisão que está sendo conduzida, apresentando as informações em uma ou duas frases, tá? Então tem que deixar isso claro, e por que o resumo ele tem que ser bem robusto, bem claro e objetivo? Porque sempre que vocês forem submeter, ele é o que vai anteceder para o parecerista, para aquele que vai ler o seu protocolo, a sua revisão, para ele falar, não, esse estudo realmente tem relevância, não tem, nem como para os outros pesquisadores que terão acesso. O método tem que listar as principais fontes de informações pesquisadas, aquelas que fornecem as maiorias das evidências incluídas, quaisquer limites impostos na revisão de escopo, pensando que ela é abrangente, tem que deixar claro, porque se ela é abrangente, ela não deveria ter limite. Se tem limite, tem que estar claro isso no método, de forma muito resumida. Os resultados têm que relatar o número e o tipo de fontes e participantes incluídos, as características pertinentes a cada fonte, relatar as principais conclusões e resultados que foram mapeados em relação aos objetivos e perguntas da revisão. As conclusões têm que articular breves conclusões gerais, devendo aí ser articulado de uma forma que responda diretamente ao objetivo. Então, pensem que a conclusão é eu dizer, eu alcancei meu objetivo, não alcancei. Basicamente isso. A introdução da revisão de escopo. Deixa eu só ver quanto tempo que eu já gastei, gente, já levei 1 hora. Prof, a gente tem até que horas? Fique à vontade para terminar no seu tempo, mas no máximo 2 horas. Ah, tá, ok. Não, a gente vai terminar antes. Tem alguns temáticos que se repetem. Então, a introdução, ela tem que ser muito objetiva, tá? E você tem que declarar, e aqui eu só vou citar alguns pontos que eu não disse lá na construção do protocolo, vou deixar claro aqui, que já é a revisão em si. Então, eu tenho que deixar claro que na introdução, lá no finalzinho da introdução, deixar claro que essa revisão de escopo, ela foi desenvolvida com uma pesquisa prévia em outras bases, evidenciando que não tinha nenhuma revisão de escopo ou sistemática referente àquela temática. Então, vocês têm que descrever lá no final, olha, inicialmente foi realizada uma busca na base da JBI ou no banco de dados da Cochrane de revisões sistemáticas, na biblioteca de Campbell, ou na Próspero, ou no Google Acadêmico, identificou que não existia nenhum estudo ou revisão de escopo ou revisão sistemática relacionada àquela temática aquela problemática que vocês estão tentando responder. Por quê? Porque se o parecerista lá da revista, ele for ler, né, o seu estudo, e ele joga lá no Google, ou joga lá na base da JBI, da Cochrane, e vê que já tinha um estudo publicado sobre aquilo, ele inviabiliza o seu. Tá? Então, isso é muito importante, sempre fazer esse estudo prévio para ter certeza que não tem nenhum outro já publicado. E aí, aqui, o próprio manual da JBI cita algumas principais fontes que vocês podem buscar essas informações.
A introdução, além disso, ela deve terminar com o objetivo da revisão abrangente que capte e alinhe os principais elementos do mnemônico dos critérios de inclusão, que, por exemplo, ele cita o PCC. O que é esse PCC? Né? O que compõe esse PCC? Então, aqui a gente tem o segundo tópico, terminei a introdução, vem para a questão de revisão. Né? Então, eu tenho que deixar claro ali qual é a minha pergunta de pesquisa, o que está me motivando, o que eu quero responder. Um exemplo, quais questionários de qualidade de vida estão disponíveis para pacientes pediátricos após tensilotomias com ou sem adenoidectomias para infecções crônicas ou distúrbios respiratórios do sono? Quais são os questionários? Ele quer saber quais são os questionários, para depois, na hora que ele entendeu quais são os questionários disponíveis, um outro pesquisador pegar esses questionários, pegou o questionário que ele pontuou, falou, existem esses questionários. Aí a Fabiane fez a revisão de escopo e deixou claro que existem esses questionários para análise, para avaliação da qualidade de vida de pacientes pediátricos após os procedimentos cirúrgicos. Aí a Maria foi lá e pegou, e estou utilizando um nome aleatório, gente. A Maria foi lá, pegou essa minha revisão de escopo e falou, não, tem esse tipo de questionário. Vou aplicar esse questionário em um estudo epidemiológico lá, transversal, por exemplo, nessa população, para mim analisar se realmente ele consegue avaliar a qualidade de vida ou não. Então, vocês estão vendo que eu dei a possibilidade de uma ferramenta para outro pesquisador desenvolver a pesquisa dele. Fabiane, mas em si, como que eu identifico esse mnemônico? O que seria o mnemônico? O mnemônico ele é um mnemônico que facilita a construção da sua pergunta e dos seus critérios de inclusão. Então, por exemplo, dentro dessa pergunta, dessa questão de revisão, quem é a minha população? São os pacientes pediátricos. Estou deixando claro que os estudos que eu vou analisar e que serão incluídos na minha revisão trata de pacientes pediátricos. Tem que ser estudos desenvolvidos avaliando a qualidade de vida em pacientes pediátricos após esses procedimentos. Beleza? Entendi quem que é a minha população. Qual que é o meu conceito? Ou o meu resultado? O que eu espero? Qual o conceito que eu quero entender? Eu quero identificar os questionários de qualidade de vida. Então, os questionários em si é o que eu pretendo, o que eu quero de resultado. Eu quero identificar quais são esses questionários. Então, ele em si são os questionários. E qual que é o contexto? Então, são os pacientes, né, após os procedimentos de tensilectomias, com ou sem adenoide, tratamento das adenoides, para infecções crônicas ou distúrbios respiratórios do sono. Eu quero entender quais são os questionários que avaliam a qualidade de vida em pacientes pediátricos nesse contexto, pacientes acometidos por essa condição de saúde. Entende que fica mais claro quando eu desenho isso? Se eu sei quem é a minha população, o que eu estou buscando, no caso são os questionários, em qual contexto que eu quero que esse questionário tenha sido aplicado, eu já respondi aos meus critérios, eu já tenho direcionamento para os meus critérios de inclusão. E aí a gente volta na população, no conceito e no contexto. Então, eu tenho que entender esses 3 pontos para me articular que o meu estudo, os meus estudos de epidemiológico transversais ou as revisões, ela tem que estar trabalhando dentro desses 3 aspectos. Dentro da minha população, dentro do meu conceito, o que eu busco, e dentro do contexto. Em que contexto eu estou tentando compreender esse questionário, essa avaliação de qualidade de vida ou esse tipo de assistência. Com base nos critérios de inclusão, a gente vai buscar, né, criar as nossas estratégias de busca dentro das bases de dados. E aí, isso é muito importante, porque a gente tem que utilizar todas as bases de dados, ou as bases de dados, pelo menos as principais bases de dados relacionados
a minha área de pesquisa. Então, se eu sou da área da saúde, eu tenho que utilizar as principais bases da área da saúde. E aí eu tenho a Psicoinfo, eu tenho a Procane, eu tenho a Medline, eu tenho a Embase, a Lilacs. Se eu vou para fisioterapia, eu tenho outras bases. Se eu vou para a área das ciências humanas, eu tenho outras bases de dados. Então, tudo depende do que eu pretendo responder. E qual área que eu estou lotada? Eu estou na área, nas ciências da saúde, então estou na enfermagem. Tem bases específicas da enfermagem também. Então, os critérios de inclusão tem que estar claro dentro desse tópico os tipos de evidência a serem incluídos na revisão de escopo. Deve ser muito claro, olha, serão incluídos estudos de pesquisa primária, serão inclusos outras revisões, serão inclusos estudos transversais, estudos de corte, serão inclusos monografias, dissertações, para que quem estiver lendo entenda qual foi todo o contexto que você abarcou, e não somente os estudos primários, mas teve os estudos secundários, teve as revisões, né? Teve as avaliações de especialista. Então, tudo isso tem que estar muito claro nos critérios de inclusão. A fonte de informação pode ser deixada aberta para permitir a inclusão de toda e qualquer fonte que forneça algum tipo de evidência. Caso contrário, e aí eu volto naquele ponto que eu disse para vocês, qualquer limite imposto aos tipos de estudos deverão ser detalhados e explicados. Então, eu quero tratar acerca da criança dos estudos, né? Vamos voltar aqui na nossa pergunta de pesquisa. Dos questionários, eu quero saber os questionários, os principais questionários que avaliam a qualidade de vida em crianças, né? Com pós-cirurgia de adenoide com transtornos respiratórios. Então, se eu quero saber de estudos de questionário, eu não vou utilizar uma avaliação de especialista, eu não vou utilizar um resumo expandido ou um resumo simples, eu não vou utilizar um estudo de caso, porque depende, eu quero estudos que traduzem esse questionário. Então, vocês vão vendo que vai filtrando algumas informações, diferente de uma monografia ou dissertação, que aí já contemplaria de forma mais abrangente a questão dos questionários que vocês querem analisar. Fabiane, o que eu preciso para mim conseguir deixar claro quais são as fontes e quais são as fontes das evidências que eu irei utilizar, quais são as bases. Além, né, das fontes que seriam os estudos em si, vocês vão precisar entender e buscar aí Lilacs, a EVPNet, na verdade, é base aberta, então vocês conseguem acessar pelo Google normal, sem acesso ao periódico da CAPES. Mas, enfim, a infinidade de possibilidades de acesso às bases, elas estão lotadas dentro desses acessos. Para vocês conhecerem e desenvolverem essa estratégia de busca, comumente nós utilizamos o portal da BVS ou aquele site de descritores, tá? Da Biblioteca Virtual em Saúde, que também é uma extensão da BVS. Então, são sites e bases obrigatórias que vocês precisam conhecer. E se tratando, né, de revisão de escopo, eu tenho que falar de literatura cinzenta. O que é a literatura cinzenta? É tudo aquilo que não é publicado dentro de um periódico de alto impacto, que é avaliado por pares, que tem um rigor de seleção muito maior. Que aí a gente pode incluir a EVPNet, que é uma das bases, e o próprio Google Acadêmico. Fabiane, eu vou usar o Google Acadêmico para uma revisão? Sim. Hoje em dia, se você não utilizar o Google Acadêmico para uma revisão, você tem que justificar o porquê que você não está utilizando o Google Acadêmico para uma revisão, considerando que ali você tem uma infinidade de estudos que foram
publicados, né, na internet, sem ser diretamente relacionado a um periódico específico. O método em si, e aí eu vou só dar uma resumida para vocês, porque a gente já falou desse processo, tá? O método, ele tem que estar muito claro dentro da revisão de escopo, deixando claro a questão do título, dos métodos, primeiro ponto, né? Diretamente abaixo do título, métodos devem fornecer as seguintes informações, declarando e citando apropriadamente a metodologia JBI para aqueles que irão utilizar a metodologia JBI, empregado na condição, então trata-se de um estudo, trata-se de uma revisão de escopo, com base na metodologia JBI, se teve protocolo, mencionar que foi realizado um protocolo e publicado esse protocolo. Se tiver registro desse protocolo, descrever esse primeiro item, é a mesma regrinha para revisão sistemática. A estratégia de busca, ela precisa ser relatada de forma muito abrangente, inclusive tem um tópico específico para isso, em que comumente recomenda-se pelo próprio manual, a deixar claro em quadro a estratégia de busca utilizada para cada base de dados, porque a mesma estratégia que eu uso na Embase, eu não vou usar na Scopus, eu não vou usar na Medline, tá? Ele vai alterando de acordo com a base de dados, então isso tem que estar muito claro para cada tipo de base, para cada base eu utilizei essa estratégia. Até porque tem os limitadores, né? Tem os filtros que vocês vão selecionando, os truncamentos que muda na construção da estratégia de busca. E, gente, falar de estratégia de busca é uma outra aula só para isso, é uma outra reunião só para isso, porque é demorado. Falo por experiência da revisão sistemática. A triagem e seleção das fontes de evidência, então, aqui eu tenho que deixar claro como eu vou triar essas evidências. Então, eu identifiquei 1000 estudos. Como que eu vou triar? Como que eu vou selecionar, dentre esses 1000 estudos, quais estudos irão compor a minha revisão sistemática? Então, isso tem que estar claro. Qual que vai ser o formato de extração de dados? Qual vai ser o formulário que eu irei utilizar? Então, tem que deixar claro que o formulário base de extração de dados é o proposto pela JBI com as informações principais, e aí, se foi adequado outros tipos, né, de dados a serem extraídos, devem ser mencionados isso na sua descrição da revisão de escopo no campo de método. E aí deve ser incluídos tabelas ou gráficos, deixando claro como é que você extraiu esses dados, devendo ser incluso um resumo descritivo dos principais resultados organizados com base nos critérios de inclusão. Sempre pensando que eu extraio meus dados de acordo com a pergunta que eu quero responder e os objetivos que eu pretendo alcançar. Além da extração de dados, então, a gente vem para a análise e apresentação dos resultados. Então, os autores eles devem articular de uma forma muito clara os métodos utilizados para apresentar os resultados da revisão. Então, ele tem que deixar claro, olha, eu analisei, desenvolvi a análise considerando, tá? Que eu não faço análise da qualidade metodológica ou ainda dos vieses de pesquisa, eu tenho que deixar claro como é que eu analisei, quais foram os aspectos que nós utilizamos para essa análise. E aí, a partir daí, eu posso apresentar, né, o extrato dessa análise com base em mapas de dados extraídos dos artigos. Existem planilhas gigantescas que as pessoas desenvolvem, deixando claro quais foram os resultados encontrados. Formato descritivo que responda às questões. Você pode apresentar em quadro. Logo em seguida, você vai ter que trazer essa discussão em relação àqueles resultados. Então, você vem com a descrição desses achados, fazendo uma discussão deles. Ou você pode, não vou usar quadro, vou usar somente descritivo, você pode também. Recomenda-se o quadro, geralmente, porque ele é mais visual, né? O pesquisador ou o leitor, ele consegue visualizar melhor e fica menos cansativo do que somente texto. Então, por seguinte a isso, né? Como que eu apresento esses resultados? Então, considerando aqui a análise e a apresentação dos resultados, qual é a forma de apresentação desses resultados? O que é obrigatório, Fabi, para eu apresentar os resultados? Então, os meus resultados, eles têm que ser obrigatoriamente cumprir aí os critérios do fluxograma do Prisma,
tá? Que é um instrumento recomendado pela JBI e também utilizado em outros estudos da literatura normal, narrativa, integrativa. Alguns pesquisadores acabam utilizando o Prisma também como forma de, olha, na base de dados eu encontrei tanto, depois filtrei, QR Code, vocês conseguem acessar e mais atualizado, tanto pela JBI quanto que eu mesmo utilizei aí na minha revisão sistemática, né, da dissertação. Então, vocês podem acessar esse arquivo, que é o estudo publicado lá na BMJ, com base, através do QR Code. A seção de apresentação dos resultados, ela deve identificar quantas fontes de evidências foram, tá? Então, ele tem que identificar quais foram as bases, onde eu pesquisei, quantas evidências eu localizei. Beleza, localizei tudo isso. Como é que eu fui filtrando e analisando a seleção desses dados? E aí, para cada etapa, vou mostrar um quadrinho mais à frente, vocês vão conseguir ir filtrando e isso vai ficar visual. É obrigatório para as revisões de escopo conter o Prisma dentro da sua estrutura. Então, logo abaixo do campo resultados, eu faço o primeiro descritivo, vem fazendo uma descrição de todo esse e logo abaixo eu coloco ele. A gente vai identificar ele mais à frente. Deixa eu ver. Aqui na revisão dos resultados. Fabiane, como que se construiu, né, esse Prisma? Então, o Prisma ele foi construído com base nesse checklist. Então, também, esse aqui é outro QR Code, vocês podem acessar o estudo que menciona esse checklist mais recente. E ali tem o que você analisa quando você está vendo o título, lendo o título dos artigos. Tem que responder o quê? Ah, Fabiana, está falando de noções matemáticas, mas é o mesmo recomendado para revisão de escopo. Tá? Somente na parte da metodologia, que é a avaliação da qualidade metodológica, que ele deixa claro que você não precisa seguir todos os critérios ou rigores metodológicos propostos pelo checklist. Aí, ele, com a inclusão das evidências, então, aí a gente tem, Fabiane, fui lá e peguei o checklist de risco, o que eu preciso fazer? Então, a gente vai responder, na hora que você estiver selecionando os estudos, a análise, vocês vão precisar aprender algumas funções para identificar se esse estudo deve ser incluído ou não na revisão de vocês. Então, essa seleção geral das medidas com referência pela detalhada de características das fontes de evidências. Estou lendo o estudo. Esse estudo, ele vem detalhando o título, ele vem trazendo uma revisão de objetivos claros. Ele responde a sua pergunta? Ah, não, está incluso. Então, passou a primeira etapa. Vamos mais para frente. Critério de inclusão. Para mim, fechar esse estudo que está inserido na minha realização. Então, ele trabalha com a simulação, ele trabalha que você está propondo, sim, trabalha mesmo com o contexto, sim, trabalha. Ele tem tipo de evidência que você está dando, sim. Eu avanço, agora eu lembro do resumo, para entender os critérios de inclusão e exclusão, vou ler agora um contexto geral para me responder as minhas perguntas. Pensem que isso aqui é uma extração de dados, tá, gente? Eu estou lendo e já estou basicamente pensando que eu estou extraindo meus dados. Esses estudos, eles detalham a citação, o exemplo, eles mencionam os aspectos importantes em relação ao que você vai precisar para mencionar esse estudo? Sim, são as principais características do estudo. E logo em seguida você vem com os resultados. Na hora que você lê os resultados, é que você vai identificar se tem os questionários de qualidade de vida, se o autor ele fala desses questionários, se ele apresenta esses questionários ou não.
Então, aqui a gente vem trabalhando com a inclusão das fontes de evidência com base nesses critérios de inclusão e exclusão, seguindo o formulário de extração de dados da JBI. E aí, a apresentação dos resultados, ela pode apresentar, então, incluir os estudos. São 20 estudos, Fabiane. Como que eu vou colocar ele dentro da minha estrutura? Então, eu posso apresentar ele em gráfico, eu posso apresentar ele em descritivo, narrativo, eu posso tabular alguns dados numéricos, se eu localizei alguns dados numéricos, não de forma estatística, mas de forma mais objetiva, né? Não dá, vai fazer uma meta-análise, mas você consegue fazer um quadro de frequência absoluta ou relativa em relação a alguns dados específicos. E aí a gente constitui, né, o que eu disse anteriormente, o nosso prisma. Então, a gente tem quais foram as bases de dados que eu utilizei, tá? As fontes de evidência, e as que não foram bases de dados, mas eu utilizei o acesso à lista de referência, que é um dos critérios que a gente geralmente utiliza. Então, eu incluí 20 artigos. Desses 20 artigos, eu tenho que fazer a leitura das referências desses artigos para verificar se não existe outro estudo que poderia compor a minha revisão. Então, isso é uma estratégia que acaba sendo um pouco cansativa durante a construção da revisão de escopo, bem como da sistemática, essa leitura das referências para localizar outros estudos. Então, aqui são outras fontes ou por outros métodos além das bases de dados. Embase, EVPNet, Scopus, Mendeley, tá? Então, aqui eu tenho a identificação dos estudos. Então, quantos estudos eu encontrei por base de dados? Eu encontrei 100 estudos. Desses estudos, quantos foram excluídos por serem duplicados? Quantos foram incluídos por não atenderem os critérios de inclusão e exclusão do estudo? Então, ao total, quantos foram exclusos? Foram tantos. Aí eu desço a setinha. Permaneceram 100 estudos. Dos 100 estudos, eu fiz a primeira análise. Então, lembra lá do nosso tópico? Aqui, da inclusão das fontes de evidência? Fui fazendo. Li a primeira parte e vi que logo de cara, lá no resumo, esse estudo ele não atendia aos critérios realmente de inclusão do meu estudo. Eu excluí 10 estudos. Ficaram 90. Dos 90, quando eu li, e aí eu afunilei ainda mais, eu cheguei lá nos meus resultados, eu verifiquei que ele não está trabalhando qualidade de vida, ele está trabalhando a terapêutica. Ele não trabalhou em momento nenhum qualidade de vida. Então, eu excluo esses artigos. E eu tenho que sempre mencionar o quantitativo. Para no final, realmente, eles fazem os cálculos assim, não, peraí, ela falou que tinha tanto excluído, então como que agora deu tanto? A conta não está batendo, então isso tem que estar muito claro, tá? Então, eu excluí mais 10 aqui. Então, de 90 ficou 80. Então, dos 80, aí eu vou afunilar o máximo ainda os meus critérios de inclusão. E quando eu afunilo, tem que ser crianças de tal faixa etária, tem que ser somente para contexto respiratório. Eles utilizaram aquele questionário de qualidade de vida relacionado à condição anterior à cirurgia. Então, ele filtrou. Lembra que lá no resumo, às vezes, você não vai conseguir ter acesso a isso. É somente na hora que você estiver lendo o artigo completo. E aí você vai excluindo esses estudos com base e mencionando os motivos, tá? Isso aqui é muito importante. Quais foram os motivos que geraram exclusão quando eu estava lendo já o artigo completo? E, por fim, eu coloco quantos estudos restaram para a composição do estudo. Gabi, acabou aí? Não. Lembra que você tem que ler as referências ou ainda buscar em outros acessos? Então, você tem que mencionar aqui, olha, pela lista de referência eu encontrei mais 10 estudos. Desses 10, quando eu li o título e o resumo, eu tantos. Quando eu li o artigo completo, eu excluí mais tantos. Por quais motivos que eu excluí? Isso tem que estar muito claro no prisma de vocês, tá? Soma. Quanto você permaneceu pelas bases e quanto você permaneceu por outros tipos de acesso, esse vai ser o total de estudo que vocês vão ter para desenvolver a pesquisa de vocês. Então,
Terminamos. Fabiane, fiz prisma, montei minhas tabelas, vou apresentar em tabela de forma descritiva, como que eu discuto esses dados, tá? Então, aqui o próprio manual, se vocês fizerem a tradução dele, vai ficar basicamente essa mesma descrição. A sessão de discussão dentro de uma revisão de escopo, ela é a sessão de discussão dos resultados, bem como quaisquer limitações, elas precisam ser descritas, tá? Deixar claro isso, olha, encontrou-se durante os achados principais foram esses, porém teve essas limitações, sempre mencionando isso. Claro, gente, vocês também não vão citar só limitação no estudo de vocês, porque aí você vai perder a possibilidade de publicação dele. Tem estudos que têm limitação? Tem, mas até a limitação é um resultado. Então, tem que ser deixado claro isso e demonstrado isso, que aquela limitação ela é um resultado importante para garantir que vocês consigam publicar se a revisão deu tanto trabalho. E numa revisão de escopo, não é fornecida qualquer classificação da qualidade da evidência. Então, você não pode dizer que aquele questionário de qualidade de vida é melhor que o outro. Você tem que deixar claro que existem os dois. Quem vai dizer se o questionário A ou o questionário B ele é melhor vai ser lá na revisão sistemática ou no estudo epidemiológico de estudo primário, juntamente com o paciente ou com os gestores, para definir realmente se ele é melhor, é mais indicado ou não. Pelas implicações da prática ou política que não podem ser classificadas, como a gente já discutiu anteriormente. Fabi, beleza, discuti, apresentei minhas limitações, apresentei as potencialidades e apresentei os principais achados, discuti as informações de um autor com o outro dentro dos meus resultados, né? O que eu faço por fim? Então, você vai fazer as conclusões e recomendações. Então, dentro do tópico, é exatamente isso, conclusões e recomendações. Vocês vão concluir deixando bem claro, de forma muito sucinta, que a sua pergunta e os seus objetivos, a sua pergunta foi respondida e os seus objetivos foram alcançados ou não. Fabiane, não foram alcançados. Deixar claro por quais motivos eles não foram alcançados ou a possíveis limitações que podem ter desencadeado esse não ter chegado a esse objetivo, alcançado o objetivo principal. As implicações das descobertas para a pesquisa, então, sempre, em qualquer revisão, seja ela de escopo ou a sistemática, até mesmo da literatura normal, tem que deixar claro o que esse seu mapeamento possibilita para a pesquisa. Então, eu deixo claro que existem as lacunas, menciono essas lacunas, e eu proponho que, por meio dessas lacunas, se desenvolvam outros estudos. Além disso, as implicações das descobertas para a prática. Então, se elas forem feitas, tá? Se esse for um dos intuitos, a gente tem que sempre deixar claro que existem essas possibilidades, mas que nós, enquanto pesquisadores, desenvolvendo uma revisão de escopo, não estamos sugerindo que A é melhor que B. E que, para isso, precisa que o profissional tenha conhecimento de todas e aplique, né? A prática na evidência mesmo, a prática baseada em evidência, ele vai pegar todos esses questionários, ele aplique e valide ou não qual que é o melhor para a sua realidade. As referências, gente, eu trouxe todos os tópicos mesmo, tá? Então, as referências para as publicações de síntese de evidência na JBI, todas as referências precisam e devem ser listadas por extenso, usando o estilo de referência Vancouver, na ordem em que aparece na revisão. Então, isso é uma regra básica para as revisões. Então, a dona Maria, lá em 1999, apareceu, a Santos apareceu em 1999 como o primeiro autor, mas ele é 1999, não tinha que ser por ordem cronológica? Não. Quando eu estou tratando de revisão e referências segundo Vancouver, eu tenho sempre a ordem que aparece na citação lá da revisão de vocês. Tem que ser. Oi? Alguém vai falar? Não, pode continuar. Pode continuar.
Tem que sempre deixar, se for utilizado os apêndices, então, o apêndice da estratégia de busca, da estratégia de pesquisa, as fontes excluídas após a revisão de texto completo e o instrumento de extração de dados. Esses são anexos, apêndices obrigatórios na revisão de escopo. E aqui eu trouxe para vocês, esse aqui é o do protocolo. Eu não coloquei, mas eu tenho um modelinho aqui. Eu já terminei, tá, gente? Eu só vou mostrar para vocês como que fica visualmente uma revisão de escopo, tá? Considerando que eu mostrei para vocês o protocolo, então essa é a estrutura da revisão de escopo, tá? Esquece protocolo, agora ele vem um pouco mais complexo, e aí as páginas aumentam, tá? Porque aí você vai detalhar a sua pesquisa mesmo. Então, vem com todos os critérios, ó, lembra do quantitativo de frases e de linhas que podem ser usadas nos resumos? Então, seria basicamente as perguntas, tá? Sempre abaixo da... E ele vem fazendo os tópicozinhos, tá? Como a gente seguiu o manual JBI, as publicações dentro da base da JBI vocês vão encontrar dessa forma. Os critérios de inclusão e exclusão, citando os participantes, o conceito e o contexto. A estratégia de busca, vocês vão mencionar qual foi a base, as bases principais utilizadas e a estratégia principal utilizada. Se vocês olharem, ó, é uma infinidade de bases de dados, e às vezes a gente ainda não consegue utilizar todas disponíveis, né? Os resultados. Aí aqui está o prisma, né? Que eu falei para vocês, que é o fluxograma que nós devemos preencher, é obrigatório preenchimento, colocando, ó, cada quantitativo de estudos selecionados em primeira busca para cada base de dados, quantitativo excluído, e conforme eu fui fazendo o filtro, como que foi permanecendo. Aqui para minha estratégia, para minha sumarização, né, para o meu resumo da extração, quais foram os estudos que entraram, e o autor ele utilizou aqui nesse formato mais descritivo, então ele foi dele e discutindo a prática que os resultados que ele achou. E aí vocês vão ver que a revisão do escopo ela é gigantesca. Todos os formulários, todos os quadros em relação a todos os estudos incluídos ou excluídos devem compor e é obrigatório utilizar durante a publicação. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, a principal referência utilizada foi o manual da JBI, então vocês podem ter acesso pelo QR Code, tá? E eu acho que é isso, falei bastante. Tentei resumir o máximo possível, a gente espera que tenha conseguido fixar algumas informações. Eu sei que falar estratégia de busca, pergunta de pesquisa e falar de critério de inclusão, bases de dados, são algo muito específicos que pode abordar em um outro momento. É isso, prof. Fabiane, muito obrigada, uma excelente aula, muito explicativa, parabéns, nossa, fiquei aqui encantada. E aí eu peço então aos participantes que se alguém tiver alguma dúvida, que levante a mão e tire a dúvida diretamente com a Fabiane. Eu vi aqui que a Mona Lisa levantou a mão. Bem, pessoal, a gente pode deixar uns minutinhos aberto para dúvida. Se ninguém tiver dúvida, a gente pode encerrar a nossa aula de hoje. Ninguém tem dúvidas? Ronaldo levantou a mão. Pode falar, Ronaldo. Oi, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, sim. Sim. Tudo bem, Fabi? Parabéns. Oi, Ronaldo. Entendi exatamente tudo que foi explicado. Eu tenho duas dúvidas para você. Uhum. Com base na sua experiência de desenvolver revisões com base na JBI, qual que é a sua opinião em relação à utilização dos artigos que a gente seleciona para compor a nossa análise na utilização da discussão?
Então, a gente sempre fica com dúvida em relação a isso. Eu já perguntei isso para outros pesquisadores. E eu queria ouvir de você mesmo, com base na condução da sua dissertação, como que você verifica isso? Se você acha que é interessante a gente utilizar os nossos artigos, os nossos resultados na discussão, ou se a gente busca outras fontes para discutir os nossos resultados. E a segunda pergunta é se existe um número mínimo de bases de dados, de acordo com a JBI, para ser considerado uma revisão de escopo robusta. Tá bom? Obrigado, Kelly. Essa é uma dúvida que eu ainda tenho, às vezes, Ronaldo, porque a sensação é que fica meio repetitiva as informações em relação aos nossos resultados, né? Mas não dá para a gente fugir. Não existe, dentro do próprio manual da JBI, tanto para revisão sistemática quanto para revisão de escopo, dizendo que eu não possa utilizar os artigos dos meus resultados para discutir os meus dados. Não tem. Então, assim, existe a orientação que eu não possa ficar repetindo os meus resultados dentro da discussão, tá? Mas utilizá-los, eu acho que, como também a gente está buscando aí dentro da revisão de escopo um mapeamento maior, eu posso utilizar outros estudos, tá? Até mesmo para trazer uma visão maior desse contexto que você está analisando, mas não se exclui a possibilidade de usar o que você incluiu lá nos seus resultados, tá? Então, pode, pelo menos pelo conhecimento, pouco conhecimento que eu tenho, né? E talvez as outras professoras que também fazem parte dessa construção de revisão também possam responder junto comigo, mas pelo conhecimento do manual e até mesmo do treinamento que nós tivemos para revisão sistemática e revisão de escopo, não existe essa exclusão. O que eu usei no resultado, eu não posso mencionar ou utilizar na minha discussão. E a segunda pergunta é em relação... Desculpa, Ronaldo, você pode repetir para mim? O número de bases mínimo que a gente pode utilizar para ser considerado uma revisão de escopo robusta. Não, também no manual vocês podem até ver, o próprio capítulo, ele não menciona um quantitativo específico de estudos. Claramente que você não vai conseguir desenvolver uma revisão de escopo com base em 1 ou 2 artigos, dependendo da sua temática, dependendo da sua pergunta de pesquisa. 2 artigos, talvez eles não serão suficientes, ou 2 estudos, 2 evidências, não serão suficientes para responder a sua pergunta. Mas não existe, pelo menos no descritivo do capítulo da revisão de escopo, dizendo, tem que ser no mínimo 3 ou no mínimo 4. Diferentemente da revisão sistemática. Na revisão sistemática, eu preciso ter um número maior de estudos inclusos na pesquisa se eu pretendo desenvolver uma meta-análise. Aí eu preciso, no mínimo, uns 4 estudos para eu conseguir rodar corretamente a estatística. Não sei se eu consegui responder. Fabi, eu não sei se eu falei correto, mas eu perguntei em relação ao número de bases. Não sei se eu falei, eu acho que talvez eu falei artigo, mas é o número de bases que eu utilizo, não de artigos selecionados. Sim, não. O manual, ele sugere as principais bases de dados que você tem que utilizar, tá? Então, não pode fugir daquilo. Se você vai fazer uma revisão de escopo e você limita as suas bases, por exemplo, eu vou utilizar somente a BVS, eu vou utilizar somente a PubMed e o Google Acadêmico. Você tem que justificar, e aí, desde que sua justificativa ela seja muito bem descrita, muito bem elaborada, os pareceristas que vão olhar, analisar o seu estudo, eles vão validar. Mas se não tiver uma justificativa do porquê que você não utilizou o máximo de bases de dados possíveis disponíveis, eles podem acabar recusando o seu estudo. Então, assim, não tem, você tem que usar tantas. Mas caso você não utilize todas as disponíveis, tem que ser justificado. Principalmente para a literatura cinzenta. Entendi, Fabi. Muito obrigado. Mais alguém? Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém pedindo a lista de frequência? Bem, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, nós podemos encerrar nossa chamada. Fabiane, novamente, muito obrigada pela excelente
enriquecedora. Parabéns mesmo, você fala muito bem. E, então, assim, foi muito importante essa sua aula para os nossos alunos hoje. Então, pessoal... Obrigada, gente, pela participação de todos. Eu vi que tem bastante gente. Me senti na sala de aula. 56 pessoas. Olha só, gente, que bom. Fico muito feliz da participação. Espero ter contribuído. Prof, eu posso disponibilizar o arquivo se for possível, se for necessário, se alguém tiver interesse. Os QR Codes também ficaram aí disponíveis, acho que vocês conseguirem ir acessando. Agradeço imensamente o convite, espero que seja o primeiro de outros encontros, e com os alunos e com outros professores também, que agora eu vou participar como aluna dos outros encontros. Então, é isso. Muito obrigada. Com certeza chamaremos para próximas. Obrigada, viu, Fabiane? Boa noite, pessoal. E depois, então, a Fabiane disponibiliza o material para a gente e, de alguma forma, nós disponibilizamos para os que participaram hoje, tá? Então, bom restinho de noite para todo mundo e até a próxima.